Olá, pré-calouros da UEA. Nós trouxemos para a nossa conversa de hoje dois temas absolutamente importantes. Eu me refiro aos temas trabalho e potência. Esses dois conceitos são indissociáveis, mas, afinal de contas, como posicioná-los no estudo da física que estamos fazendo para fins de preparação para o vestibular da UEA? Ora, nós ainda estamos preocupados em explicar as causas dos movimentos, explicar os fatores que os produzem e os modificam. Por isso, nós ainda estamos no campo da dinâmica. Vamos começar a nossa conversa com algo que vai chamar a sua atenção a respeito desses dois conceitos. Observe. Os problemas relacionados com a produção e o consumo de energia ocupam diariamente os noticiários na TV, nas rádios e nos jornais. Não à toa, as matrizes energéticas representam uma constante preocupação dos governos de todas as nações do mundo. Não é difícil entender que o país que possuir grandes reservas de energia garante seu desenvolvimento, uma vez que, além de poder exportar parte dessa reserva, poderá utilizá-la na instalação de indústrias, na iluminação, nos transportes e em tantos outros setores. Nesta aula, faremos uma introdução ao estudo da energia, iniciando pelo conceito de uma grandeza denominada trabalho, que está relacionada com a medida da energia. Que fique bem claro uma coisa nesse começo de conversa. O conceito de trabalho, o conceito físico de trabalho, difere bastante dos significados comuns que as pessoas usam diariamente nas suas atividades. Aqui nós vamos nos preocupar com este conceito físico, mas para que você entenda isso direito, observe um pouco das opiniões a respeito deste conceito. Nós dependemos do trabalho, ninguém pode viver sem trabalhar, e o trabalho ele edifica o homem. Acho que a gente realiza o trabalho quando a gente cumpre com os objetivos. Eu acho que tem que cumprir as metas, os objetivos e ter a realização concreta de que conseguiu concluir o que eram esses objetivos. Realizar um trabalho para mim é fazer aquilo que você gosta da vida e levando em conta o lado social dessa ação, se isso vai trazer benefício para uma grande maioria. Como eu disse, interessa-nos aqui o conceito físico de trabalho e não a ideia comum, a ideia vulgar sobre trabalho que permeia o nosso cotidiano. Então, preste atenção numa coisa. Quando nós falarmos de trabalho aqui, nós estamos nos referindo a uma grandeza física, a qual vamos esmiuçar ao longo desta conversa. Então, nós vamos ter que, para ter trabalho, a física pressupõe que nós deveremos ter energia. Então, não haverá trabalho sem energia? Exatamente isso. Para que haja trabalho, é preciso que haja energia. Mas de que maneira? De um modo especial. É necessário que haja transferência de energia de um sistema para outro mediante a aplicação de uma força. Então, são dois os conceitos estruturantes do conceito geral chamado trabalho. Primeiro, é preciso que nós estejamos na presença de energia, é preciso que haja transferência, portanto, de energia de um sistema para outro e é preciso a ação de uma força nesse processo, produzindo um deslocamento. Veja isto. A força que um homem exerce sobre um bloco, por exemplo, para erguê-lo acima de sua cabeça, realiza trabalho. Nessa tarefa, o homem transfere energia para o bloco utilizando a força como vetor, como veículo desta transferência. O mesmo não ocorre, porém, se ele apenas mantiver o bloco suspenso sobre a sua cabeça sem realizar movimento nenhum. Nesse caso, o homem exerce uma força para manter o peso equilibrado, mas o fato de não haver deslocamento no ponto mais alto determina a não transferência de energia mecânica e, por consequência, a não realização de trabalho. Entendido? Agora que compreendemos plenamente o conceito de trabalho e quais os elementos internos que o formam, nós vamos começar a especificar este estudo. Vamos nos preocupar, a partir de agora, com o trabalho realizado por uma força constante. Consideremos a situação em que uma partícula é deslocada de A até B ao longo da trajetória que você vê aí. Várias forças, que não estão representadas, estão atuando neste corpo. Inclusive a força que você vê, a força F,
que é constante, ou seja, tem intensidade, direção e sentido invariáveis. Se D é o deslocamento vetorial da partícula de A até B, e se θ é o ângulo formado por F e D, pela força e pela direção do deslocamento, o trabalho tal da força F no deslocamento de A até B é uma grandeza escalar. Preste atenção, trata-se de grandeza escalar, dada por uma expressão, que é esta que você vê aí. O trabalho, representado pela letra grega tal, é igual ao produto do módulo da força F pelo módulo do deslocamento D, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo que a força faz com a direção do deslocamento. Ou em notação mais simples, nós podemos simplesmente escrever que o trabalho tal é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ. Agora que nós já conhecemos o modelo matemático que define trabalho do ponto de vista físico, nós vamos pensar nas unidades envolvidas nessa problemática. Qual é, afinal, a unidade de trabalho? Isso depende das unidades das outras grandezas envolvidas no conceito de trabalho. Quer compreender mais? Veja aí. A expressão é tal igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. O trabalho é igual ao produto da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo θ que a força forma com o deslocamento. Aí você vê, cosseno de θ é um número adimensional. O que isso significa? Que não apresenta unidade, não tem unidade, portanto. O Newton é a unidade de força no sistema internacional e o metro é a unidade do deslocamento, também no sistema internacional. Por isso mesmo que nós vamos ter as unidades envolvidas, unidade de força Newton, vezes unidade de deslocamento metro, Newton vezes metro, portanto, é igual a uma unidade que nós vamos chamar de Joule, representada pela letra J maiúscula. Então, no sistema internacional, o trabalho é medido em Joule, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule. James Prescott Joule, físico britânico, filho de um rico cervejeiro, sempre manifestou interesse pelas máquinas e pela física. Realizou vários experimentos que o ajudaram a determinar a equivalência entre o trabalho mecânico e o calor, o que contribuiu para a formulação da teoria da conservação da energia. Joule também estudou a natureza da corrente elétrica. A partir de suas experiências, descobriu que um condutor fica aquecido quando é percorrido por uma corrente elétrica. A energia elétrica transforma-se em energia térmica. Este fenômeno é conhecido como efeito Joule. Nós vamos pensar agora no conceito de trabalho do ponto de vista da sua classificação. E isto depende especificamente de um fator, que é o cosseno do ângulo θ. Vamos ver como isto acontece. O trabalho é uma grandeza algébrica, ou seja, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quem determina o sinal do trabalho é o cosseno de θ, como eu já disse, já que os módulos da força e do deslocamento são quantidades sem sinal. Vamos estudar situações específicas para classificar o trabalho. Primeira delas, trabalho motor. Observe que, quando nós tivermos o ângulo θ entre 0 e 90 graus, ele pode ser igual a zero, mas não pode ser 90 graus, ele chega bem perto de 90, temos que o trabalho é positivo. Nesse caso, o trabalho é denominado trabalho motor. Vamos ilustrar com uma situação em que a força atua no mesmo sentido do deslocamento. Veja aí. Observe que a força F demanda o bloco da figura horizontalmente para a esquerda. Há um deslocamento horizontal para a esquerda, a força F é horizontal para a esquerda. Nesse caso, o ângulo θ entre os dois, entre a direção da força e a direção do deslocamento, é 0 grau. Você sabe, o cosseno de 0 grau é 1. De modo que, se o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, nós vamos ter que o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, que é 1. Este resultado será positivo. Então, dizemos que o trabalho de uma força é motor quando essa força favorece o deslocamento. Ficou claro como a classificação do trabalho depende do ângulo formado entre a força e o deslocamento?
Ora, nós vimos que quando o trabalho é positivo, nesse primeiro caso, nós teremos trabalho motor, mas não é só isso. Vamos ver o trabalho resistente. Ora, quando o ângulo θ é maior do que 90 ou é menor ou igual a 180 graus, quando ele está nesse intervalo, temos que o trabalho é negativo. Nesse caso, o trabalho é denominado resistente. Mas vamos ilustrar com uma situação em que a força atua em sentido contrário ao deslocamento, para que você compreenda melhor. Observe que nós temos um avião sendo freado por um paraquedas. Você tem que o deslocamento é horizontal para a esquerda, o processo de frenagem do avião se dá por ação do paraquedas, aplicando no avião uma força horizontal para a direita. Então, o ângulo θ entre o deslocamento horizontal para a esquerda e a força F, a direção da força F horizontal para a direita, é 180 graus. Você sabe, o cosseno de 180 graus é menos 1. Se nós trouxermos este cosseno para a expressão força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, nós vamos acabar obtendo um trabalho negativo. Isso significa que a força atua no sentido de desfavorecer o movimento. Mas há um caso particular em que o trabalho não é nem motor, nem resistente. Vamos conhecê-lo. Trata-se do caso em que a força é perpendicular ao deslocamento, conforme você vê na figura. A força aplicada pelo homem apenas para sustentar a maleta na sua posição é perpendicular ao deslocamento, que é horizontal. Pense nisso, o deslocamento é horizontal para a esquerda, o homem está realizando sobre a maleta uma força para mantê-la ali, nesse deslocamento horizontal. Legal? Então nós vamos ter que o ângulo θ entre a direção da força e a direção do deslocamento é 90 graus. Cosseno de 90, você sabe, 0. Trazendo esse valor do cosseno de 90 para dentro da expressão do trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, nós vamos entender que, neste caso, o trabalho é nulo. Então, sempre que a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, essa força não realiza trabalho. Agora que nós já conhecemos o conceito de trabalho e sabemos classificar trabalho nos seus 3 tipos, nós vamos apresentar um outro conceito interdependente. Trata-se do conceito de potência. Já sabemos que no cálculo do trabalho não entra a grandeza tempo. Dizendo de outro modo, não influi quanto tempo foi gasto na produção daquele dado trabalho. Apenas a quantidade de energia envolvida, a transferência de energia de um sistema para o outro, a força aplicada no processo e o deslocamento produzido em razão disso tudo. Então, de um modo geral, se você puder produzir um trabalho em menor tempo, será mais interessante. Legal? Então, há uma grandeza que mede isso. Essa relação entre tempo e trabalho. Essa grandeza é justamente o que nós chamamos de potência. Para que você entenda melhor, veja o que se processa aí na figura. Há um sistema S1 que, durante um intervalo de tempo ΔT, transfere para outro sistema S2 uma quantidade de energia ΔE. Nesse processo, define-se potência média como o quociente da energia transferida ΔE pelo intervalo de tempo ΔT. Essa energia transferida equivale a um trabalho. Assim, a potência média também pode ser dada por trabalho em razão do tempo. Agora que nós já conhecemos o conceito de potência e a expressão matemática que o qualifica, nós vamos pensar na unidade para esta grandeza física. Ora, nós sabemos que potência vale, veja aí, trabalho sobre tempo. A unidade de potência, então, vai depender da unidade de trabalho e da unidade de tempo no sistema internacional, ou seja, joule por segundo. E nós vamos obter uma unidade especial chamada Watt, em homenagem ao cientista escocês James Watt. James Watt, matemático e engenheiro escocês, destacou-se pelos melhoramentos que introduziu no motor a vapor.
elemento que impulsionou a Revolução Industrial, sendo rapidamente empregado para bombear a água das minas, nos moinhos de farinha, nas fiações e tecelagens e na fabricação de papel. Tornou-se membro da Royal Society. O reconhecimento mundial a seu trabalho veio quando seu nome foi atribuído à unidade de potência. Já sabemos qual é a unidade de potência no sistema internacional, mas há outras unidades que são muito utilizadas em problemas de vestibular que não pertencem ao sistema internacional, mas ainda assim é importante conhecê-las. Veja, cavalo-vapor, conhecido pela sigla CV, que corresponde a aproximadamente 735 watts. Há uma outra unidade, que é o horsepower, também conhecido como HP, que corresponde a aproximadamente 746 watts. Estas duas unidades são referenciais, uma vez que, dentro de determinados problemas, será necessário fazer uma composição entre a unidade watt e essas unidades que não pertencem ao sistema internacional. Mas já falamos muito até aqui. Está na hora de praticarmos um pouco. Veja esta questão. Uma bomba de potência teórica 2 CV, você sabe que isso significa cavalo-vapor, é usada para retirar água de um poço de 15 metros de profundidade a fim de encher um reservatório de 500 litros. Supondo desprezível a velocidade da água no ponto mais alto da sua trajetória, calcule em quanto tempo o reservatório estará cheio. São dados: 1 cavalo-vapor igual a 735 watts, a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1 kg por litro. Vamos pensar numa solução para isto, recorrendo ao conceito de potência média, que é dada pela razão entre o trabalho e o tempo gasto para realizar este trabalho. Se nós isolarmos desta expressão ΔT, nós vamos ter que ele vale o trabalho sobre a potência média. Este trabalho que aparece no numerador é o trabalho exercido pela bomba para erguer uma massa de água por uma altura de 15 metros, segundo dados do problema. Supondo que na subida a variação da energia cinética seja nula, esse trabalho é dado pelo produto massa vezes gravidade vezes altura. O enunciado nos deu a densidade da água 1 kg por litro. Se temos 500 litros, a massa de água envolvida no processo é de 500 kg por consequência. Voltando à expressão, ΔT é igual a massa vezes gravidade vezes altura, que é o trabalho realizado para erguer essa massa d'água até a altura máxima sobre a potência média. Daí o tempo, que é o que nós procuramos, vai ser dado por massa, 500 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura correspondente, 15 metros. No denominador, a potência é 2 vezes 735, 2 cavalos vapor. Daí nós vamos ter que ΔT é de 50 segundos. Este é o tempo necessário para erguer a massa de água referida no problema de uma altura de 15 metros. Bom, até aqui vimos dois conceitos que não se separam: trabalho e potência. Você aprendeu que há diferenças entre eles, embora ambos tratem do fluxo de energia. Trabalho: energia transferida de um sistema para o outro mediante a aplicação de uma força, produzindo um deslocamento. Legal? Não entrou o tempo nessa conceituação. Potência: o trabalho realizado em certo tempo. No conceito de potência, entra sim a grandeza, tempo, porque interessa a rapidez com que o trabalho foi realizado. Entendido isso? Mas vamos exercitar um pouco mais para que você ganhe segurança na manipulação dessas ideias. Um operário
em uma construção eleva com velocidade constante, essa informação é crucial, portanto, movimento uniforme, um corpo de 20 kg até uma altura de 3 metros, gastando 10 segundos para realizar esta operação. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e calcule, letra A força que o operário deve exercer para que o corpo suba com velocidade constante. Deve subir com velocidade constante, portanto, deve subir com movimento uniforme. Letra B, o trabalho que o operário realiza nesta operação. O trabalho, portanto, o dispêndio de energia no processo sem a preocupação com o tempo. Letra C, a potência gerada pelo operário. Aí sim, a rapidez com que o operário realiza esse dado trabalho. Isto é, potência. Vamos pensar numa solução. A força F aplicada no corpo pelo fio, aí você vê força F vertical para cima e o peso do corpo, uma força vertical para baixo. Essas duas forças se opõem. O problema nos disse que o corpo vai subir com velocidade constante, movimento uniforme. Nessa situação, nós temos o equilíbrio dinâmico, portanto, a resultante é igual a zero. F, portanto, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se nós substituirmos a massa 20 vezes a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, nós obteremos que a força F tem um módulo de 200 newtons. Respondemos, portanto, a letra A. Na letra B, é pedido o trabalho que o operário realiza no processo. Bom, nós já conhecemos a intensidade ou o módulo da força F, que é de 200 newtons. Observe que a força F tem uma direção que coincide com a direção do deslocamento. A força F é vertical para cima. O movimento é de subida, um movimento vertical para cima. Logo, o ângulo θ é de 0 grau. O deslocamento é de 3 metros. Sabemos que o trabalho, tal, é dado pelo produto da intensidade da força, pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo θ. Substituindo, nós vamos ter que a força, 200 newtons, o deslocamento, 3 metros, o cosseno de θ, cosseno de 0 grau. Daí, nós vamos obter um trabalho igual a 600 joules. A letra C pede que calculemos a potência gerada pelo operário neste movimento. Já conhecemos o trabalho porque o calculamos, 600 joules. O problema nos forneceu o tempo de realização desse trabalho, 10 segundos. Sabemos que a potência é a razão entre o trabalho e o tempo respectivo, ou seja, 600 joules por 10 segundos, o que nos dá 60 joules por segundo. Mas a unidade joules por segundo recebe a denominação de watt. Nós temos uma potência, portanto, de 60 watts. Você já entendeu que os conceitos de trabalho e potência são intimamente ligados, são indissociáveis. Ambos têm na base a formulação de uma ideia, a energia. Legal? A transferência de energia de um ponto para o outro. Convém lembrar que energia pode ser transformada, mas não pode ser criada. Daí a realização de trabalho demanda a transformação de energia. Daí o conceito de potência demanda o tempo necessário para que essa transformação de energia se processe. Entendido isso? Mas vamos exercitar um pouco mais para que isso fique cada vez mais sólido na sua cabeça. Vamos aproveitar o problema anterior. O operário do problema anterior precisa elevar o mesmo corpo à mesma altura usando uma rampa de comprimento 5 metros. A única diferença agora é que se trata de uma rampa. Despreze as forças de atrito e considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e calcule o trabalho que o operário realiza para elevar o corpo. Vamos pensar numa solução para isso. Veja a figura e note que nós temos no corpo atuando a força F no sentido do movimento e esta força F é equilibrada
pela componente horizontal do peso Px. Trata-se de movimento uniforme, subindo a rampa, por isso a resultante das forças que atuam aí sobre o corpo é nula. Sendo a força F Px, nós vamos ter que P é igual a mg vezes o seno do ângulo alfa que você vê na figura. Você vê que nós vamos precisar do valor do seno de alfa. Vamos calculá-lo. Sabendo que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, da figura nós vamos retirar 3 sobre 5. O seno de alfa é, portanto, 0,6. Ora, voltando para a expressão da força e substituindo os valores agora. F é igual a m vezes g vezes o seno de alfa, 20 vezes 10 vezes 0,6, que vai nos dar 120 newtons a intensidade da força. O conceito de trabalho nos diz que o trabalho vale força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Substituindo a força 120, que calculamos agora, o deslocamento 5 metros, o cosseno de θ, θ é 0 grau porque a força está na direção do movimento. Vamos obter um trabalho igual a 600 joules. Bom, meus amigos pré-calouros da UEA, nós vamos ficar por aqui na conversa de hoje, mas é preciso aprofundar esses conhecimentos. Vá à internet, ao portal da universidade, encontre o pré-calouro, que é o seu lugar naquele portal, e assista esta aula de novo e assista a todas as outras que estão lá. Legal? Bom estudo e nós nos vemos na próxima aula.